Vamos lá, pessoal. Vamos resolver a última questão de hoje, tá certo? Questão 8, essa questão extraída lá do... A oitava questão de hoje, extraída do concurso de analista de controle externo do TCU em 2007. Vamos para a questão 111 do CESP. A função dos administradores públicos é utilizar de forma econômica, eficiente e eficaz os recursos ao seu dispor para a consecução das metas que lhes foram determinadas, devendo ser observado nesse aspecto, em sentido amplo, o conceito de governança, cuja finalidade é atingida por meio da técnica denominada análise de risco. Certo? Corretíssima, né? A questão verdadeiríssima. Eu puxei essa questão, a gente não viu ainda risco de auditoria. Questão de risco e gestão de risco, a gente não viu, vai começar a ver isso hoje. Vamos nós, mas ele é um mote, né? É um mote para o próximo conteúdo. Vamos lá. Agora, voltando para o quadro. A governança no setor público, ela facilita, a gente viu que tem a ver com condições administrativas para o exercício do mandato. E isso aqui, pessoal, representou uma modelagem do setor privado incorporada ao setor público. Essa história de governança corporativa, governamental, serve para quê? Por que o governo começou a se preocupar com isso a partir da década de 90 para cá? Para facilitar o acesso ao capital, quer interno, quer externo. Os livros, eles falam, né, que a governança corporativa facilita o acesso ao capital externo. Eu vou mais longe, facilita o acesso ao capital tanto externo quanto interno. Quem é que quer investir num país instável, num país de instituições frágeis? Ninguém quer investir num país desse jeito. Facilita, sem sombra de dúvida, o acesso ao capital externo, mas também ao capital interno, porque com a globalização, o mercado financeiro ele é todo pulverizado, né? O capital não é só externo, há investidores internos como há investidores externos. Então, essa governança facilita o acesso ao capital, né? Facilita os investimentos em uma nação. Por isso que ela é tão privilegiada, principalmente no Brasil, pós-década de 90, né? Em relação a essa questão 111, eu diria que... eu diria a vocês mais algumas coisas. Questão 111. Com fundamento na emenda constitucional de número 19, todo mundo sabe, né, que a emenda constitucional de número 19 introduziu ao texto constitucional o princípio da eficiência. Já é a segunda vez que eu digo isso hoje. Com fundamento na emenda 19, a função dos administradores públicos é utilizar de forma econômica, eficiente e eficaz. A emenda não consagra o princípio da eficiência, então esses administradores públicos têm que gerir a coisa pública de modo econômico, eficiente e eficaz, têm que gerir os recursos públicos eficientemente para a consecução das metas que lhes foram determinadas. Para tanto, devem ser aplicadas técnicas de governança e de análise de risco. Análise de risco é o que a gente vai ver daqui a pouco. Essa análise de risco é uma prática muito comum no setor privado. E tal prática, esses modelos de gestão de risco, foram incorporados ao setor público após o advento do modelo gerencial, após o advento do paradigma gerencial. Então, pessoal, existem vários livros de gestão de risco, né? O que é risco? Já que a gente está estudando auditoria governamental, vamos já casar risco com auditoria. O que é o risco? O que é o risco? O risco em si é uma possibilidade de perigo. Tem um livro muito bom de contabilidade internacional, da editora Atlas, do Alexandre Martins Silva de Oliveira e outros autores, e eles explicam bem direitinho, né, essa temática de risco, como a possibilidade de ocorrer perigo. Então, se há uma possibilidade de ocorrer perigo, os riscos precisam ser gerenciados, né? Esse livro de contabilidade internacional é um livro direcionado ao setor privado, mas eu resolvi pegar esse livro porque a gente acabou de ver que a gestão de risco no setor público, que tem tudo a ver, né, com governança corporativa, a gestão de risco no setor público, ela é
É uma modelagem lá do setor privado, que foi incorporada ao setor público. Aí vamos nós. O que o professor Alexandre Martins da Silva de Oliveira e seus colegas eles falam, né, em relação à gestão de riscos? Que toda entidade deve mensurar, avaliar e acompanhar seus riscos, estabelecer limites e definir procedimentos. Resumindo, Ana Paula, resumo que é muito papo. Meus amigos, risco requer o quê? Monitoração. Risco pressupõe o quê? Se há risco, esses riscos têm que ser monitorados. Tem que ter o quê? Monitoração. Se há a possibilidade de perigo, se há um perigo que pode acontecer, esse perigo tem que ser o quê? Monitorado. Um nome muito forte quando a gente estuda gestão de riscos, é esse autor aqui, Kaplan. Não sei pronunciar direito, eu vou chamar do jeito que eu estou lendo, Kaplan, ou se é Kaplan, não sei, o que menos interessa é como pronuncia, né? Kaplan, a obra dele, editada em 2006, é um referencial em relação à gestão de riscos, né? Então, vamos nós. Quando um risco é identificado, a administração avalia qual a significância, a probabilidade de ocorrência e como o risco pode ser gerenciado. Tudo isso tem a ver com o processo de monitoração do risco. Risco é a possibilidade de um perigo ocorrer. Então, isso tem que ser o quê? Monitorado. O que fazer? Kaplan propõe que, quando um risco é identificado, a administração avalia qual a significância, a probabilidade de ocorrência e como o risco pode ser gerenciado. E tudo isso que eu acabei de falar parece óbvio, mas cai em prova. E essa modelagem de gestão de risco foi incorporada ao setor público. E tem tudo a ver com a lógica de governança, porque a gente acabou de ver que governança tem a ver com condições administrativas para o exercício de um mandato. Então, os riscos têm que ser levados em consideração, né? Pessoal, olha que interessante. Agora vamos nós para a temática do risco de auditoria, tá certo? Que é o que nos interessa. Risco de auditoria. Bom, para eu começar, me interessa, na aula de hoje, abordar o item 3.2 da aula. Para a gente analisar risco de auditoria, eu quero contextualizar o risco de auditoria à luz da doutrina brasileira, tá certo? À luz da doutrina brasileira que escreve sobre a auditoria. Mas para chegar no item 3.2 é que eu fiz essa breve introdução à luz da contabilidade internacional. Ora, risco é algo inerente à auditoria. A gente vai já entender melhor por quê. Falou de auditoria é uma atividade que envolve riscos. A auditoria é uma atividade que envolve riscos por natureza. Então, o que fazer com esses riscos? Kaplan propõe, né, gerenciá-los, e a gente já viu como, né? Tem que identificá-los, conhecê-los para poder gerenciá-los. Não basta saber que eles existem. O que fazer? O que fazer é como gerenciá-los. Então, vamos nós. O que é o risco de auditoria, que é o que me interessa para a aula de hoje? Risco de auditoria é a possibilidade de o auditor errar a opinião dele. Ou seja, risco de auditoria é a possibilidade de o auditor errar a opinião. Trabalha muitas vezes com amostras não representativas e emite uma opinião tecnicamente inadequada. Risco na atividade de auditoria representa uma vulnerabilidade existente nas práticas e metodologias utilizadas pelo auditor. Tem a ver com a possibilidade do auditor emitir opinião inadequada sobre as demonstrações contábeis. É muito importante, pessoal, que a gente saiba a diferenciação de risco. A gente já viu o que é risco de auditoria, a possibilidade do cara errar a opinião. A doutrina contábil brasileira, ela distingue 3 tipos de riscos: risco inerente, risco de controle e risco de detecção. Isso aqui acolá cai em prova, então é muito importante a gente saber. Eu já saí da contabilidade internacional e estou explicando
o item 3.2 da nossa aula. Entender o risco de auditoria. O 3.2 da nossa aula é entender exatamente esse risco de auditoria e suas subdivisões. Voltando, à luz da doutrina contábil brasileira, risco de auditoria é a possibilidade do auditor não trabalhar direito e errar sua opinião. A auditoria é uma atividade arriscada por natureza. A doutrina, quando começa a falar de risco de auditoria, ela identifica 3 tipos de risco. Risco inerente, risco de controle e risco de detecção. O que é o risco inerente? O risco inerente, esse vocês vão ver que não depende da auditoria. Tendo ou não auditoria, o risco inerente, ele pode acontecer. O que é o risco inerente? É a possibilidade de ocorrência de erros materiais em saldos e ou classe de transações em decorrência da não existência de controles internos específicos. Ou seja, o risco inerente, ele pode ocorrer porque inexiste, né, controle interno específico ou correlato. Inexiste o inexistem controles internos adequados. Bom, o risco inerente tem a ver com o dia a dia da própria entidade. Quem é que estabelece os controles internos? A gente já sabe. Quem é que estabelece os controles internos? A administração da entidade. O que é o risco inerente? É a possibilidade de a administração da entidade não estabelecer o quê? Os controles internos adequados. Então, o risco inerente, ele independe da auditoria. O risco inerente, ele independe da auditoria. E o que é o risco de controle? Risco de controle é a possibilidade de os sistemas contábeis de controle interno deixarem de prevenir ou detectar e corrigir em tempo hábil erro em saldo de conta ou em classe de transações que possa ser relevante. Bom, o que é o risco de controle? É a possibilidade de os controles internos falharem. É diferente do risco inerente. O que é o risco inerente? É a possibilidade de inexistirem controles internos adequados. Já o risco de controle, os controles internos existem, mas eles não funcionam coerentemente. Ana Paula, então seja mais objetivo, eu estou quase pegando e não está legal. Bom, tanto o risco inerente quanto o risco de controle existem independentemente da auditoria. Tendo ou não auditoria, eles existem, tá certo? O que é o risco inerente? Risco inerente, vou ser muito objetivo, é a não existência de controle interno específico. Ou seja, inexiste controle interno. Inexiste controle interno específico ou correlato. Inexiste controle interno. Já o risco de controle, o controle interno existe. O controle interno existe, só que ele não detecta o que deve detectar. Risco de controle, possibilidade de sistemas contábeis de controles internos deixarem de prevenir ou detectar e corrigir em tempo hábil erro em saldo de conta ou classe de transações que possa ser relevante. Aí eu resumo tudo isso na seguinte expressão: possibilidade de os controles internos, falharem. Eles existem, mas falharem. Possibilidade de os controles internos falharem. E o que é o risco de detecção? É a possibilidade de os procedimentos de auditoria não serem capazes de detectar a existência de erro em saldo de conta ou classe de transações que possa ser relevante. Já o risco de detecção, esse aqui tem a ver com a própria atividade de auditoria. Esse sim, por que o nome é de detecção? A auditoria atuou e ela não detectou o que era relevante. Risco de detecção, possibilidade dos procedimentos de auditoria não serem capazes de detectar a existência de erro em saldo de conta ou classe de transações que possa ser relevante. Ou seja, esse é o único que tem a ver com o exercício da auditoria. E daqui a pouco a gente volta.